Beleza, Thiago, já foi liberada aqui a gravação. Deixa eu já compartilhar o navegador aqui. Eu só consigo tirar essa barra. Ah, agora consegui. Porque tem uma barra de tarefa que ela fica atrapalhando. Eu consegui mover ela aqui. Então, aqui, lembrando aqui, pessoal, nossa, realmente está pequena aqui, né? Deixa eu aumentar a porcentagem aqui. Então, Thiago, só confirmando aqui, né? Então, hoje nós estamos finalizando, né? Hoje é a última aula de projetos elétricos industriais, né? Ao C10, né? O último é a última UC do módulo específico 2 da turma aqui de Ariquemes, né? Deixa eu abrir outra turma aqui, Ji Paraná, Ji Paraná, né? E também de Porto Velho. Então, essas três turmas aqui, ó, pessoal, né, Ariquemes, né, a TEC LT I0051, a DG Paraná, né, a TEC LTI 0061 e a de Porto Velho, a TEC LTI 007, estão finalizando o módulo específico 2 hoje, né? Lembrando que vocês têm até hoje, né, que é hoje que é o último dia do período de realização, eu deixei a recuperação até hoje aqui, mas eu não me lembro qual foi a coordenadora. Daí eu pedi para o Fabrício, né, comunicar. Aí ela perguntou: ah, vai ser até hoje, não vai ser dado mais tempo para quem ainda, que houve vários problemas, né? Teve algumas turmas aí que a UC ela não estava correndo concomitante com a parte EAD, né? Com a parte prática, não estava correndo concomitante. Daí, aí foi, aí lembra, teve a migração da plataforma, a plataforma atualizou, né? Então, pessoal, eu vou deixar aberto, deixa eu olhar aqui na planilha aqui, ó. Então, ó, de amanhã, ó, do dia 13/8 ao dia 19/8, deixa eu ver aqui, que dia que vai dar dia 19? Vai dar na próxima segunda-feira, né? Então, ele está listado para ser o período, né, de recuperação barra matrícula. O que que eu posso fazer? Eu posso deixar a recuperação até ainda tem um período de matrícula. Eu posso deixar a recuperação aqui, já vou deixar com o Fabrício até quarta-feira. Não, vou deixar até quinta-feira, dia 15, porque aí eu fecho e já na próxima semana nós vamos ter a reunião quinzenal, né, que a gente sempre tem. E também, junto com essa reunião quinzenal, vai ser o conselho de classe. Se alguém ainda não tiver passado, tiver faltando poucos pontos, né, a gente arbitra aí para ver é, se a gente concede esse ponto, se dá mais alguma avaliação, né? Então, na quinta-feira, já vou anotar aqui, quer dizer, já está anotado aqui já. Quinta-feira, dia 15,
vai ficar aberta a recuperação não só para essa última OC aí que está em tela, né, que é ao C de projetos, mas ao C8, né, de acionamentos e ao C9 de instalações elétricas industriais. Então, até o dia 15, nessa quinta-feira, vão estar abertos aí. Então, quem ainda não enviou, pessoal, eu pedi para o Fabrício entrar em contato, né, com todos que estão ainda faltando enviar alguma atividade aí, né, das três unidades, né, de Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná, para que, né, tenham, né, a ampla chance aí de concorrência de poder ser aprovado. Tá bom, pessoal? E aí, no dia, eficiência energética, módulo 3, porque aí, ó, finalizando o dia 15, provavelmente nem todos, né, o- ainda vai ter sexta, e segunda-feira para vocês fazerem a rematrícula, né, do módulo 3. E daí a eficiência mesmo, né? Ela vai estar, essa disciplina, né? Ela vai estar listada para iniciar no dia 20, mas como nós temos aula, né, sempre na segunda-feira, né? A primeira aula de eficiência energética vai ser no dia 26, né? Para quem, então já vai dar um tempo aí, né? Para quem não fez a matrícula, ainda está esperando resultado, né? E eu não poderia alargar esse tempo mais, né? Ele já foi alargado junto com as outras do C. Obviamente, vocês tiveram mais tempo para fazer ao C8, né? De acionamentos e ao C9 de instalações industriais, né? Mas eu não poderia alargar mais, porque esse tempo aqui de recuperação barra matrícula, né? Ele dá o quê? Dá uma semana, mais ou menos, né? Então, eu vou conceder até no dia 15. Já vou mandar uma mensagem daqui a pouco aqui para o Fabrício, para ele deixar aberto até no dia 15 aí, para quem ainda não enviou, tá bom? Deixa eu fechar aqui o cronograma. Aí, geralmente, né, como eu disse na aula anterior, eu deixo essa última aula, dependendo aí do andamento, né, às vezes até a penúltima aula, para tirar dúvidas, né? Hoje nós temos aí a presença aí do Tiago. Tiago já foi aprovado já, então, e né, não está com nenhuma dúvida aí relacionada às atividades, né? Mas aí o que que eu vou fazer? Né, como na última aula eu fiz um recordar e viver, né, uma recordação aí das 4 últimas atividades, né? Tem a atividade 4, na verdade, a numeração dela é 5, né? Eu vou continuar fazendo a instrução de como que é um projeto elétrico industrial, né? Eu já tinha falado do projeto em si, né? Do desenho, dos cálculos, né? Da a escolha do transformador, né? Da subestação. Deixa eu pôr em tela aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver se eu fechei tudo aqui. Ir lá para nossa pasta. E já nessa semana, já o Fabrício já vai arrumar as salas, né? Porque são 6 Cs que nós vamos ter aí no próximo módulo, no módulo específico 3. A primeira é de eficiência e a segunda de gestão da manutenção, ela é extremamente rápida. Geralmente é duas, é, dependendo aí do dia, né, que cai a disciplina aí.
Às vezes, se tiver até um feriado, né? Às vezes dá uma aula só e pronto, né? Então, aí, geralmente essas disciplinas, né, de eficiência energética e a de gestão da manutenção, eu já tenho umas aulas gravadas que eu coloco como aula extra, né? Inclusive explicando aí sobre a UC, justamente para o aluno ter, né, ter o tempo aí necessário para ele fazer a atividade, né? E aí eu já deixo as aulas gravadas lá antecipadamente, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ok, agora deu certo aqui o compartilhamento. Então, pessoal, na última aula, deixa eu ver se está aberto aqui. Beleza. Eu peguei esse projeto aqui como exemplo, esse aqui da JC Distribuição, né? Até falei sobre o que que é essa indústria, né? De logística. Ela compra alimentos em grande quantidades, né? E faz a revenda aí para atacadistas, varejistas, né? Que a gente tem aí no país, né? É, e o projeto elétrico industrial, ele tem uma característica diferente né, de uma instalação de um projeto elétrico residencial, por exemplo, e, e também um comércio pequeno. O projeto elétrico industrial, ele carece de um transformador próprio. Mas por quê, professor? Porque ele tem uma carga alta. Eu peguei essa planta aqui, eu até mostrei na aula passada, né? Nós temos aqui a síntese do cálculo de demanda, né? Do quadro geral, né, de baixa tensão, né? Geralmente o pessoal nomeia ele de QGBT. Então, nós temos aí, dependendo da norma, né? Deixa eu ver qual norma que eu deixei aberta aqui. Falta 0,4 aqui. Eu vou pegar uma norma só de exemplo, pessoal. Aí, geralmente, num projeto elétrico industrial, comercial, até predial mesmo, né? Por exemplo, casas de alto padrão, né? Aqui nós temos, né, condomínios fechados, e geralmente esse cliente do condomínio fechado, ele tem uma demanda alta, mas assim, não uma demanda alta que necessite de um transformador próprio. Só que ele tem uma demanda alta em relação, né, aos clientes de baixa tensão. E geralmente o padrão, né, dos clientes de alto padrão, né, de alto poder aquisitivo, eles pedem um projeto elétrico. E dependendo aí da carga, não há nem a necessidade de elaborar o projeto. Mas, assim, eu até falei errado agora, não é nem de elaborar o projeto, é do projeto estar aprovado perante a concessionária local, né? Existe um mito aí, não sei se aproveitando o Tiago aí, eu não sei qual que é a sua experiência aí, é, se você já é eletricista, se você está fazendo esse curso de eletrotécnica aí pela primeira vez, né? Ó, primeira vez é óbvio, né? Você tem que fazer ele uma vez, né? Eu me expressei mal. Se você não tem ainda experiência aí no mercado, né? Você pode até me dizer. Deixa eu pegar a norma aqui, pegar uma antiga aqui de Goiás. Essa 04 aqui, pessoal, eu vou até abrir aqui na tela inteira. É o seguinte, toda concessionária de energia, né, a exemplo atual aqui, que é a Equatorial, a de vocês aí, né, que é a Energisa, né, ela tem uma norma e essa norma é baseada em uma NBR. Uma das NBRs que essa norma que é baseada é a NBR 5410. Então, toda concessionária de energia, ela tem clientes e esses clientes têm níveis de potência. Então, existe o cliente que tem nível de potência
para ser uma residência, né, o que a gente chama de residência comum, que tem nível de potência, para ser uma residência ali intermediária. Geralmente, quando é o monofásico é 220, nós chamamos ele, né, aí dependendo se ele, quanto maior potência ele tem, nós chamamos de intermediário. Aí esse cliente é bifásico. Aí ele vai aí de intermediária a uma alta potência, só que ele não precisa ter um transformador próprio, aí esse cliente já é classificado como trifásico, né? Então, se você olhar nessa tabela aqui de referência, que ela é baseada em normas, né? Normas NBRs aí, né? Lembrando que eu comentei, se eu não me engano, acho que eu devo ter comentado, mas eu acho que eu não ministrei essa aula para vocês. Provavelmente o outro professor, acho que foi o professor Paulo, que deu a aula para vocês de projetos elétricos prediais, né? Ele deve ter comentado que o cliente, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, o categoria M1, né? Toda concessionária tem isso. O que que é M? M de monofásico, ou seja, uma fase. Convencionou-se que o M1 é até 5.000 watts ou 5 quilowatts. Aqui eles já estão considerando também, se você fizer o cálculo, né, do fator de potência, ele já considera a potência em volt ampere, que é a potência aparente. Dependendo, né, do fator, se for o 0,92, que é o ideal, você faz esse cálculo. Ok. Então, ó, entre 5.100 watts e 9.000 watts, você já aumenta de nível. Você é considerado monofásico categoria 2. Então, a categoria básica aqui, ó, é até o categoria M3, que é uma carga instalada, né, de 12.000 watts de potência. Já o intermediário que eu comentei, né, toda concessionária tem isso. Mas um detalhe, se sua concessionária de energia, a sua tensão aí é o 127 volts, né, o famoso 110, geralmente tem os clientes monofásicos e, desculpa, geralmente tem cliente bifásico e trifásico. O monofásico, geralmente, onde você tem a tensão, os 127 volts, que na verdade é o 110, né, que a gente chama, não costuma ter monofásico. Lembrando lá da aula de eletricidade, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente. A tensão e a corrente elétrica, né? Lembra lá daquela fórmula? Só ligar aqui a. Estava desligada aqui a mesa digitalizadora. Lembra lá da fórmula potência, né? A potência em watts é igual a tensão, né? A lei das potências. A unidade de medida é o volt, né? Multiplicado pela corrente elétrica. A unidade de medida é o ampere. Então, essa fórmula aqui, né, ela fala de potência, né, e é o equivalente que a gente estuda lá no terceiro ano do segundo grau, né, e vocês estudaram aqui na UC2, né, de eletricidade, é o equivalente elétrico da fórmula. Lembra lá, potência é um trabalho, aí depende de que tipo de trabalho que eu estou falando, se é trabalho mecânico, se é trabalho hidráulico, se é trabalho termoelétrico, né? Aí depende se é trabalho elétrico, né? No caso, a potência elétrica, em um intervalo de tempo, né? Então, fazendo as devidas considerações físicas e matemáticas, a fórmula chega a esse patamar aqui. Então, é tensão multiplicado pela corrente elétrica. Quando você tem duas variáveis, né? Você tem a potência representada por duas variáveis que estão multiplicando, essas duas variáveis aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, em regiões onde a tensão é 220, geralmente, né, quando eu falo inversamente proporcional, vocês já têm que estar ligado nesse termo, né? Por que que eu estou dizendo isso?
E principalmente se vocês forem, né, continuar os estudos aí, por exemplo, fazendo a Câmara de Educação, né, desde 2023, ela aprovou, não sei se você sabe disso aí, ô Tiago, hoje em dia, a Câmara de Educação, ela aprovou o curso, chama pós-técnico, é uma pós-graduação de nível técnico. Então, antigamente, quem fazia pós-graduação, né, uma especialização, né, que o pessoal chama de lato sensu, um mestrado, né, o stricto sensu, e por aí vai, né, o doutorado, o pós-doutorado, existe uma pós-graduação que é uma especialização só que do curso técnico. Então, se você estiver interessado em continuar seus estudos, fazer uma pós-graduação técnica, ou até mesmo curso de engenharia elétrica, né? Ou até outro, tem muitos alunos que fazem o técnico e depois enveredam lá para a área da automação, por exemplo, aí fazem engenharia da automação, engenharia mecânica, né? Se vocês, né, quer continuar seus estudos, você tem que entender esse termo, porque muitas vezes, né, quem vai te dar aula lá de física, né, física um geralmente começa na base, né? Você começa com física, aí depois você vai para a matemática avançada, né? O cálculo, equações diferenciais, e daí ele pega aquilo avançado que você estudou em física, o avançado em matemática, une os dois, e daí você vai fazer uma matéria chamada, por exemplo, processamento digital de sinais, né? Então, e os professores, eles falam sempre esse termo, inversamente proporcional, diretamente proporcional. E de inversamente proporcional é quando eu tenho uma tensão num valor maior, para eu continuar com o mesmo valor de potência aqui, por exemplo, eu vou ter que ter uma corrente elétrica menor. Aí, como assim? Por exemplo, vamos pegar um chuveiro que tem uma potência de 4.400 watts. Esse chuveiro, para ele chegar nessa potência, ele tem, por exemplo, uma tensão de 220 volts. Para eu conseguir essa igualdade aqui, né? Por exemplo, até então, né, nessa equação eu estou mentindo, né? 4.400 não é igual a 220. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 20, nesse caso aqui é 20 amperes. Vamos lá. Aí, vamos pegar a nossa calculadora aqui, ó, pessoal. Ó, 220 vezes 20, 4.400. Uai, professor, então, e se eu quiser, né? E se eu diminuir a tensão, por exemplo, se eu diminuir essa tensão para 110 volts, qual o valor, ou seja, eu diminuir ela pela metade, né? Convenientemente aqui, né? Que valor de corrente elétrica, ó, tá vendo, ó? Eu diminui, por isso que eu coloquei a seta aqui, ó. Por isso que eu coloquei a seta aqui, ó. Quando eu aumento, eu tenho que diminuir para eu manter o mesmo valor de potência. É assim que o pessoal, né, fazem o cálculo, por exemplo, de resistências elétricas de chuveiro, obviamente, né, alterando o valor da resistência elétrica. Então, aqui, ó, 110 volts vezes. Aí eu vou ter que aumentar a corrente para dar os mesmos o quê? Ó, 4.400 watts. Ah, não, professor, só acredito vendo. Tá bom, vamos lá. Então você pega, ó, 110, né, vezes 40. Tá vendo, ó? Manteve a potência. Obviamente, esse chuveiro aqui, ele vai ter um valor de resistência diferente para onde eu tenho uma tensão de 220, aí eu vou ligar ele no monofásico, né? E no monofásico 220. E para essa região, eu vou ligar ele no monofásico, né? Se ele for
se ele foi projetado, né, para trabalhar com 110, a corrente aqui, ó, vai ser o dobro, vai ser maior. E é aqui que está o problema. Então, geralmente, em regiões em que a tensão monofásica é menor que o 220 padrão, eu vou ter uma corrente maior. Aqui, ó, se eu for seguir a risca, vamos lembrar dos conceitos que vocês aprenderam lá em projetos elétricos prediais. Segundo a NBR 5410, ela diz que o circuito de proteção, ou seja, o disjuntor aqui, ó, que vai proteger aí um tracinho, quer dizer que ela é monofásico, né? Circuito monofásico. O circuito de proteção, ou seja, o disjuntor monofásico para esse circuito aqui, para ele proteger, ele tem que ser de 20 amperes? Não. Mas por quê, professor? Porque se ele for o gargalo, ou seja, exatamente os 20 amperes, o que que vai acontecer? Na hora que você pôr, porque o chuveiro, né? Eu estou citando o chuveiro, que ele é o exemplo assim, mais simples da gente visualizar, né? Mentalmente aqui. Uai, se eu, ele tem, geralmente o chuveiro tem, os chuveiros mais básicos, né? Tem três temperaturas. Tem a temperatura que é o desligado, né? Tem a temperatura, aquele o morno, e tem a temperatura mais quente, né? O pessoal chama de pelar frango, né? Minha mãe chamava isso. Então, a temperatura mais quente é essa temperatura que vai estar com essa corrente de 20 amperes aqui, ou a de 40 amperes para esse nível de tensão. Então, o que que o pessoal, né, o pessoal onde é 110, o que que eles fazem para manter o mesmo disjuntor a mesma corrente de proteção aqui? Eles ligam onde é 110, né? Na verdade é o 127, eles ligam ele em duas fases. Aí, quando eu ligo duas fases de 110, vai dar uma DDP, dá um pouco mais, né? Mas eu vou exemplificando aqui, dá 220 volts. Aí, dando 222, ou seja, é 220, desculpa, volts, dá o quê? Duas fases, e daí eu vou utilizar um disjuntor monofásico, só que de uma corrente compatível. Só que eu não posso colocar a corrente máxima, porque senão, quando eu ligar o chuveiro na temperatura mais quente, né, na corrente limite, ele vai desarmar na hora. Então, a NBR 5410, ela recomenda que a corrente do dispositivo de proteção, né, nesse caso aqui é um disjuntor, podia ser um elo fusível, né, podia ser um fusível ali de cartucho ali, dependendo do tipo. Antigamente, né, o pessoal tinha o medidor de energia, que chama o relógio, né, e o que protegia antigamente, lá no início do sistema elétrico potência aqui no Brasil, eles utilizavam uma chave faca, e essa chave faca tinha um fusível com a base, se eu não me engano, é a base E29 que chama, né? Que é uma base roscada, igual a base de lâmpada, né? Então, esse fusível é que protegia, não tinha um disjuntor. Só depois, quando projetaram o disjuntor, né? Lembrando que aqui no Brasil tudo vem atrasado, né? Aí só depois que quando o disjuntor chegou aqui ao Brasil é que ele foi empregado, né? Então, a NBR recomenda que o dispositivo de proteção, aí você tem que pegar a potência maior aqui, ele tenha de 3 a 5 amperes a mais do que a corrente máxima. Se a corrente máxima é 20 amperes, então esse dispositivo de proteção ele terá que ter 25 amperes. Para esse daqui de cima, na tensão monofásica de 110, ele vai ter que ter pelo menos, né, vai ter que ser um disjuntor monofásico de 45 amperes. Aí essa que é a treta, né? Se vocês, eu não sei qual que é a tensão aí da região de vocês, se ela for 127 volts, vocês podem ter certeza que se vocês olharem na norma de fornecimento de energia elétrica para baixa tensão da Energisa, vai ter só
clientes do nível bifásico para frente, ó, até chegar no trifásico aqui. E esses clientes aqui, né? Aqui também tem o monofásico, né? Esses clientes, eles pegam a energia direto do terminal de baixa tensão da rede elétrica de distribuição. Então, um cliente de baixa tensão, dependendo do nível aí de carga, por exemplo, aqui em Goiás, né, não estou falando aí Energisa ou Neoenergia ou outra região, né? Aqui, por exemplo, se você é até categoria T3, ou seja, uma carga de 46 kVA no máximo, e você tiver até 6 medições agrupadas é isso aqui, ó. Você tem a carga de 46, né? Kilovolt-ampere, e você tem, né, uma entrada geral. Geralmente, esse tipo de instalação é para kitnet, né? Já tem bastante tempo que está na moda, né? Kitnet, ou apartamentos, né? Se você tem até 6 e o total das cargas aqui, desses 6 clientes aqui, for num total, ou seja, juntando todas as medições aqui, as potências instaladas desse cliente, 46 kVA, essa ligação aqui, ela vai vir direto de um ramal da baixa tensão. Ou seja, ele vem, né? Eu não preciso de um transformador próprio. Aí esse tipo de instalação que ele vem direto da baixa tensão, né? E esse nível aqui, ó, esse nível de tensão, pelo menos aqui, né, Equatorial Distribuição, não há necessidade de aprovar o projeto. Há sim a necessidade de um profissional, né, pelo menos um eletricista, né, um eletrotécnico, né, o melhor seria um engenheiro eletricista, fazer o projeto, né? Por isso que eu disse que os clientes de alto padrão aqui, geralmente, eles pedem para um projetista, né, um eletrotécnico ou um engenheiro fazer esse projeto, ele faz o projeto, faz a RT de projeto, faz também a RT de execução e se responsabiliza, né, pela instalação, tecnicamente, pela instalação elétrica desse cliente. Aí, infelizmente, em função dessa regra, né, como ela não é para todos, né, ou seja, se a regra fosse todos tinham a obrigação de aprovar esse projeto perante a concessionária de energia elétrica, né? Então, todos teriam, né, eu estou olhando pela parte técnica, viu? Eu não estou olhando, né? Você pode até pensar, ah, professor, mas e as pessoas que não têm poder aquisitivo? Bom pensamento. Mas eu estou olhando, eu estou pensando só na parte técnica, na parte que vai garantir a segurança e a saúde não só do trabalhador, ou seja, não só de quem está instalando, mas de quem vai receber essa instalação elétrica, de quem vai manipular essa instalação elétrica. Imagina você, né, o Zé Pica-Fio, vamos dizer assim, né, um cidadão que não tem nenhum curso de eletricista, não sabe nada, ele faz uma instalação elétrica de qualquer jeito, né? Ou seja, se não tem a obrigação dela ser aprovada perante a concessionária local, né? Ele pode fazer. Você concorda comigo que ele pode fazer ela de qualquer jeito? E é aí que está o problema. Como não existe essa obrigação, deixa eu baixar aqui para não atrapalhar aqui a gente. Como não existe essa obrigação, aí é que está o problema. O cliente, né, ele fica à mercê, né, de pseudoprojetistas, né, o pessoal que não faz um cálculo sequer. Ele coloca em fiação, e já vi residências aí com fiação, juro, não é piada, viu, Tiago? Não vale rir, não. A entrada era uma fiação, era um cabo, né? Era, na verdade, era um fio mesmo, de 1,5. Olha o absurdo.
O e-mail, segundo a NBR 5410, é para iluminação, circuitos, né, de tomada, circuitos de iluminação geral, né, que está no mesmo nível de ponto de força, ou seja, tomadas de uso geral, ou seja, baixa potência. Olha o absurdo. E se a gente voltar aqui, ó, e geralmente essa instalação, ó, ela se dá desse modo aqui, ó. A gente vai ver no próximo módulo aí, né, que existe o posteamento, né? O posteamento de uma rede de distribuição urbana, ele pode ser dos dois lados da rua aqui, ele pode ser apenas de um lado da rua, igual tá o desenho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho os lotes aqui, ó, e a entrada de energia, ela tá vindo direto da rede de baixa tensão, ou seja, sem a necessidade de um transformador próprio. Por quê? Porque esse cliente, ele ou ele é categoria M, ou ele é categoria B, né, de bifásico, ou ele é categoria até categoria T3, que não há a obrigação de um projeto elétrico aprovado pela concessionária local. Beleza? Então, agora eu creio eu que vocês estão conectando os pontos. Vamos voltar lá para a nossa tabela aqui. Então, até esse ponto aqui, eu não preciso aprovar o projeto, né? Mas lembra olha o termo que eu estou usando, aprovar o projeto, mas você precisa projetar, você precisa calcular. É necessário um eletricista, no mínimo um eletricista predial, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro, para se responsabilizar, né? Ou seja, fazer os cálculos, né? Atuar como profissional. E detalhe, somente o eletrotécnico, somente o tecnólogo em eletrotécnica e o engenheiro eletricista é que, de fato, pode se responsabilizar tecnicamente fazendo uma RT, né? O eletricista, apesar, né, o predial, o industrial, geralmente o industrial, ele é o, vamos dizer assim, seria o eletricista mais completo, né? O eletricista, ele tem o conhecimento, ele tem um certificado de eletricista, porém ele não pode, né, não tem um conselho, né? Ele não pode assinar, né, fazer uma assinatura de responsabilidade técnica. Só o eletrotécnico, o tecnólogo e o engenheiro eletricista é que podem fazer, né, essa assinatura e que podem se responsabilizar tecnicamente, né? Então, o industrial, ele está acima desse patamar. Igual eu falei na aula passada, o industrial, ele já começa com esse nível de carga aqui, ó. Infelizmente, esse aqui não está deixando eu desenhar, mas ele começa com esse nível de carga aqui, ó, um transformador de 75 kVA. Às vezes a gente só fala o valor o numérico, né? Não fala a unidade de medida, né? E perceba aqui, ó, a unidade de medida é o volt-ampere, ou seja, é a potência que realiza trabalho, que a gente vai ver na primeira matéria lá de eficiência, e a potência, né, que é dissipada na rede elétrica aí. A gente vai ver, como se diz, cena dos próximos capítulos. Mas quando eu chego no nível industrial, eu tenho a opção de um transformador de 75, um de 112,5, né, kVA, um de 150, um de 225, um de 300, um de 500. Se eu precisar de mais, por exemplo, a gente tem aqui a Pepsi Company, que é a Mabel, né? Uma das unidades aqui em Goiânia, ela tem, se não me falha a memória, são 3 transformadores, né? Lá o moinho, onde faz as bolachas e tal, né? Os fornos. Se eu não me falha a memória, tem uma unidade lá que tem 3 transformadores de 1.000, ou seja, 3.000, né, kilovolt-ampere, ou seja, aí esses 3.000 são 3 transformadores mesmo. Daí precisou o quê?
mandar fazer esses 3 transformadores, porque o que eu encontro no mercado, até o de 500 kVA, geralmente eu encontro nesses valores, né? 75, 112, 150, 225, 300 e 500. Se eu precisar de um maior, eu mando projetar. Ou então, por exemplo, vamos supor que eu precise, igual a Jaime Câmara aqui, ela tem 3 transformadores de 500, ou seja, ela tem uma subestação abrigada com 3 transformadores de 500 padrão, perfazendo 1.500 volt-ampere, né? E muitas indústrias fazem isso porque às vezes, por exemplo, a parte que. Eu vou pegar o exemplo da Jaime Câmara, né? A parte que faz a transmissão do sinal aí digital, né? Do sinal aí de TV, é uma parte essencial. Lembrem que existem contratos milionários, né, no período aí, na hora que está passando a novela, né, no horário nobre que eles chamam, né, na hora que está passando programas aí de alta audiência aí, né, tipo, sei lá, Big Brother Brasil, né? Então eles têm contratos milionários porque tem muitas pessoas nesse horário assistindo essas novelas, assistindo esses programas. E eu não posso, como concessionária de energia, não posso deixar esse cliente na mão, porque tem uma multa, né? Existe uma multa por eu não fornecer. Por isso que na aula passada eu mostrei esse contrato, né? Esse contrato aqui que você, né, o cliente industrial assina, né, tendo direitos, mas também tendo dever. O dever dele é de usar, por exemplo, vamos supor que ele tem esses 1.500 kVA e ele vai utilizar 100% dessa carga. Então, 100% dessa carga, daí ele projeta também, né, o responsável técnico, ele vai colocar grupo motor gerador, ele vai colocar no break, porque se a concessionária de energia deixa ele sem energia, ele vai perder dinheiro. Então, já entra o no break, depois, passando um tempo, igual a gente conversou na aula passada, passa uns 15 minutos mais ou menos, já entra em rampa e ele já vai fazer esse fornecimento de energia. Daí depois, né, existem empresas aí, tem empresas que faz essa telemetria, né, em tempo real, a empresa vai fazer a reclamação. Olha, você, concessionária local, você me deixou sem energia, né, do dia tal, do período tal até o período tal, né? Então, a concessionária de energia, por ela ter assinado esse contrato, ela tem o dever de fornecer energia elétrica ininterruptamente para esse cliente, né? E o cliente, ele tem também o dever, né, de dentro do contrato dele que dura 12 meses, né? Depois de 12 meses, ele pode aumentar, geralmente, ou aumentar, ou até diminuir a porcentagem de demanda, né? Lembrando que essa demanda é um valor fixo, né? Se você, por exemplo, lá da Jaime Câmara, de uma unidade aqui de Goiânia, era R$ 10.000 fixo. Faça chuva, faça sol, ele paga R$ 10.000 de energia por mês, ou seja, não interessa se utilizou tudo, não interessa se ele deixou tudo desligado, não interessa. Vai ser um valor fixo, está no contrato de demanda. Porque a concessionária de energia, o grande cliente aí, ela tem um compromisso, né, de fornecer energia ininterrupta, porque esse grande cliente, ele tem investimentos, né, igual a, a emissora aí de TV, né? Ele tem esses compromissos, né? E ele precisa honrar com eles. Então, o grande cliente, além de ele utilizar grandes pacotes de energia, né? Existe essa tarifa que é fixa, existe a tarifa de ultrapassagem, ou seja, essa tarifa de ultrapassagem vai ser uma multa, na verdade. Se ele ultrapassar, vamos supor que ele prometeu utilizar nos 12 meses 50% da planta. Aí um dia dá uma louca nele lá, em vez dele colocar um grupo motor gerador, né, para suprir essa falta de carga, ele vai, esquece e utiliza 60% durante, sei lá, 2 horas.
Então, ele vai pagar uma multa por ultrapassar a demanda que está lá no contrato dele, que ele se comprometeu a utilizar apenas os 50% daquela, né? E ele ultrapassou, utilizou 60%. Do mesmo jeito, se ele não fizer a correção do fator de potência, ele também vai pagar uma multa. E isso é uma das tarefas que a gente vai fazer lá na UC de eficiência energética, tá bom? Então era esse overview que eu queria mostrar para vocês, né? O porquê, né? O porquê que nessa disciplina a gente viu sobre cálculos, né? A gente viu assim pouco sobre projeto, né? Porque na verdade o projeto em si, né? O projeto industrial, né? Os cálculos, né? O cálculo de potência, como que você dimensiona, por exemplo, aqui, né? Tem essas tabelas que são baseadas em cálculos, e esses cálculos estão nas NBRs, né? Estão na NBR 5410, na 14039, que fala sobre média tensão, né? Então, baseado nesses cálculos, eu tenho uma regra, e essa regra, né, é na parte aí de fornecimento de energia, né, em grandes pacotes aí, no caso aí da média tensão. Então, os cálculos são os mesmos, porém, né, a quantidade, né, de pacote de energia é maior. Por isso que existe um contrato de demanda, né? Geralmente um contrato, você tem que cumprir esse contrato, existem cláusulas, né? Aí por isso que é feito dessa forma, por isso que essa UC, ela parece, né, tem horas aí que ela parece mais ser uma disciplina aí né, da parte aí do direito do que uma disciplina, né, vocês viram aí, acho que a única tarefa que a gente fez relacionada a cálculo mesmo foi a tarefa 5, né, falando sobre o dimensionamento dos eletrodutos, né, da quantidade de condutores que tem que ter, né, das referências que a gente faz na NBR 5410, né. As outras foram matérias, né, foram atividades, né, situações de aprendizagem de gerência mesmo, gerência de, é, de documentação, né, e de regras, né, no tocante a projetos elétricos industriais. Então é isso, pessoal. Relembrando aqui, ó, vocês têm até, ó, o dia 15. Quem ainda não tiver feito, dia 15, já vou pedir para o Fabrício lá, ó, já deixa o setting lá no AVA, dia 15, às 23h59, finalizou. Que aí no outro dia eu já vou fazer a correção de quem já tiver, né, quem ainda não tiver entregue aí, porque aí eu preciso já na outra semana fazer quando a gente faz a reunião, né, quinzenal, já fazer o conselho de classe, né, porque já no dia, deixa eu lembrar aqui, já no dia 20 já é o início da UC do próximo módulo de vocês, né? E no dia 26 vai ser a primeira aula do módulo 3 da UC de eficiência energética, tá bom? Só queria relembrar isso, deixa eu... Então é isso, pessoal, né? Fiquem com Deus, né? Desejo vocês aí, né, bons estudos. Quem ainda não tiver feito, é, fica, né, não esqueça, pessoal. Não esqueça. Tem gente aí que está faltando só entregar uma tarefa para ter a aprovação, né? Então não esqueçam, por favor, porque senão você vai ser reprovado. E aí, se você for reprovado em uma das 3 disciplinas desse módulo, adivinha, você só vai conseguir fazer ela quando vier a próxima turma. Daí você vai ter que se encaixar na próxima turma para refazer essa última matéria. Vamos supor que você foi reprovado aí em projetos elétricos industriais, né? Você vai ter que esperar a próxima turma para fazer só essa UC novamente,
ir para aí, e aí você vai atrasar todo aí o seu ciclo aí do curso de eletrotécnica, tá bom? Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula do próximo módulo, tá?